Professor, professora, saudações. Eu sou o professor Hammurabi e vamos trabalhar nesta aula um tópico demasiadamente relevante para quem vai fazer concurso para a área de educação. Vamos falar dos desafios da educação brasileira. Com base na GIF que você observa aqui no nosso slide inicial, você é capaz de chegar a uma conclusão. A GIF mostra uma pessoa pulando de cerca toda hora indo para o gramado do vizinho. E a partir do momento que ela está no gramado do vizinho, ela olha para o seu próprio e vê que sua grama está mais verde. Quando vai para o seu próprio gramado, olha para a grama do vizinho e nota que a grama do vizinho é mais verde. Vale aqui o adágio que a GIF representa. A grama do vizinho é sempre mais verde. A gente pensa que os sistemas educacionais, em geral, fora do Brasil, são muito melhores do que o nosso. Ou que os desafios são menores do que o nosso e que a nossa educação, a educação brasileira, é uma educação extremamente problemática e com desafios que, em alguns casos, podemos considerar intransponíveis. Bem, embora tenhamos grandes desafios, principalmente aqueles ligados ao analfabetismo, ligados à evasão, ligados à repetência e ligados à qualidade do ensino, que são os 4 desafios principais que vamos trabalhar aqui nesta aula. Apesar de termos grandes desafios, a maioria dos países também os possuem. Aqueles países que, no geral, têm um sistema educacional melhor do que o nosso, também têm problemas severos a resolver. A grande diferença é que, na maioria dos casos, eles têm maior investimento financeiro e, por consequência, maior infraestrutura. Maior infraestrutura para resolver os problemas. Mas, ainda assim, eles os têm. Os problemas continuam lá. E aí a gente chega a uma conclusão. Infraestrutura e dinheiro é fundamental para resolver problemas na área de educação? Sem dúvida nenhuma que é. Mas só infraestrutura e dinheiro resolvem? Não. Porque se resolvessem, países que estão em primeiro lugar no ranking na área educacional, que chegam a investir 6 vezes mais do que o Brasil investe por aluno em educação, estes não teriam problemas. Ou pelo menos não teriam alguns dos problemas que nós temos, e eles têm também. Então, a questão do analfabetismo, da evasão, da repetência, da qualidade do ensino permeia a maioria dos sistemas educacionais no Brasil e no exterior. Sistemas locais, sistemas regionais, o próprio sistema nacional em âmbito do território nacional e sistemas no exterior. Então, os desafios da educação brasileira são desafios da educação em geral, desafios da educação em vários países do mundo. Se eu quisesse resumir o tema da aula, quais são os 2 maiores desafios na área da educação, nós chegaríamos a esse slide que estamos vendo aqui. Quais são os 2 grandes desafios na área de educação? Resumindo, nós temos desafios reais na área de planejamento e na área de execução. Nós ainda planejamos mal. E na hora de executar o que foi planejado, executamos pior ainda. Nós temos problemas severos no Brasil de planejamento em âmbito nacional. Porque o Plano Nacional de Educação de 2014, por mais maravilhoso que ele seja, ele tem falhas, sim, no seu planejamento. E em muitos aspectos se coloca o pé ali onde não se é possível ainda alcançar, nem mesmo no período de 10 anos. Ah, Hammurabi, mas as metas do plano são metas de conteúdo programático. São coisas que devemos trabalhar para buscar, sim. Mas a partir do momento que se põe o pé onde não se alcança, o risco de tropeçar é muito maior. Então temos falhas de planejamento em âmbito nacional, temos falha no planejamento em âmbito regional. Os estados e o Distrito Federal também fazem seus planos regionais de educação. E os municípios, a gente agora estaria falando de planejamento local, os municípios também têm seus planos municipais de educação, ou pelo menos deveriam ter. No Brasil temos mais de 5.500 municípios e mais da metade deles não tem um plano municipal de educação. Mais da metade. Então temos falhas no planejamento em âmbito nacional, em âmbito regional e em âmbito local. Temos falhas também e, em muitos casos, em mais da metade deles, não temos sequer planejamentos municipais de educação, não temos um planejamento para a educação do município.
E aí, na hora que vamos executar aquele planejamento que já foi mal feito, se colocando o pé onde não se era possível alcançar, executamos mal. Por quê? Porque nossos gestores, nossos administradores são incompetentes. E quando eu falo incompetente, eu não estou falando aqui incompetente no sentido pejorativo, para diminuir, para menosprezar o indivíduo. Não, eu estou falando que eles são incompetentes no sentido de não terem competência. Então temos problemas no planejamento e temos problema na execução. Na execução das políticas públicas em educação em âmbito nacional. Então a gente faz o Plano Nacional de Educação e na hora de executar o plano no âmbito nacional a gente tem problemas por falta de competência dos profissionais que estão à frente. Nós temos problema de execução no âmbito regional e nós temos problemas de execução se é que se executa, porque em mais da metade dos municípios não há sequer um planejamento. Nós temos problema de execução também no âmbito local. Então os desafios da educação, se eu resumir a temática, eu vou dizer que nós temos desafios na área do planejamento e nós temos desafios na área da execução. Mas esse resumo é por demais pequeno. Por quê? Porque nós sabemos que a temática envolve especificamente 4 elementos que estão contidos nesses 2 que eu acabei de falar: o analfabetismo, a evasão, a repetência e a questão da qualidade do ensino. Então, vamos desdobrar estes 2 desafios, planejamento e execução, em outros 4. Então, podemos sinteticamente falar. Desafios na área da educação. Temos 2. Desafios na área de planejamento e desafios na área de execução. Se eu desdobrar esses 2, eu chego a 4. Analfabetismo, evasão, repetência e desafios na área da qualidade do ensino. Muito bem. Vamos aqui falar um pouco mais destas 4 doenças. Porque o analfabetismo é uma doença que permeia o sistema. Porque a evasão é uma doença que permeia o sistema. Porque a repetência é uma doença que permeia o sistema, assim como a falta de qualidade no sistema em âmbito municipal, regional, nacional, também é uma doença. Analfabetismo, evasão, repetência e falta de qualidade no ensino são doenças. E a doença precisa, para ser tratada, de remédios. Então vamos falar da doença, vamos falar do problema e vamos falar de algumas políticas públicas que serviriam, nessa minha metáfora, como remédio para tratamento da doença. Não digo nem a cura, mas para manter a doença sob controle. Para isso vamos nos remeter às diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Lembrando que as diretrizes curriculares nacionais são atos administrativos normativos e gozam de poder de império, isso é, são normas obrigatórias. Não são leis, são resoluções. As diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, especificamente, consiste na resolução de número 4, resolução 4 de 13 de julho de 2010. São as DCNs para a educação básica. Nós temos DCN para o ensino fundamental, nós temos DCN para o ensino médio, para a educação infantil, para a educação indígena, para a EJA, para a educação quilombola, caiçara, educação no campo, enfim. Há várias diretrizes curriculares nacionais, mas eu estou aqui me prendendo às diretrizes curriculares nacionais da educação básica por um motivo muito simples. Em seu artigo 4º, inciso 1º, nós temos uma evolução do conteúdo que está prescrito na Constituição. Lá na Constituição, do artigo 205 ao 214, falamos de educação. Especificamente no artigo 206, inciso 1º, que fala de princípios que vão nortear o ensino no Brasil, nós temos a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Se eu me remeter à LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/96, em seu artigo 3º, também encontramos o mesmo tópico, os princípios que vão nortear os sistemas educacionais no Brasil.
Em seu inciso 1º, encontraremos dispositivo análogo ao 206, inciso 1º da Constituição, que eu acabei de mencionar. Temos como princípio, primeiro princípio do artigo 3º da LDB, a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Em 2010, com a redação da Resolução número 4, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, observamos uma evolução do conteúdo que eu acabo de mencionar. Falamos no inciso 1º que é dever do Estado assegurar a igualdade de condições para acesso. Olha aqui o acesso. Para a inclusão, a permanência e o sucesso na escola. Perceba que a Constituição e a LDB falam de igualdade de condições para acesso e permanência. E as diretrizes, elas evoluíram. Falam, sim, em dar aos educandos igualdade de condições para acesso e permanência, mas também mencionam a inclusão e o sucesso. A partir do momento que falamos que é dever do Estado assegurar igualdade de condições para acesso, inclusão, permanência e sucesso, estamos propondo aqui o primeiro remédio para as 4 doenças mencionadas anteriormente. O primeiro remédio, sim, remédios específicos para cada mal. Quando falamos, por exemplo, de analfabetismo, que é a doença, que é o problema, e falamos que é dever do Estado assegurar igualdade de condições para acesso, quando o Estado trabalha para fomentar a igualdade de condições para acesso às instituições escolares, estamos falando aqui de uma medida, de uma política pública de combate ao analfabetismo. Se o Estado consegue proporcionar condições para que as pessoas acessem, estamos combatendo sim o analfabetismo. Quando falamos de evasão, isso é o indivíduo acessou, ele entrou, mas por algum momento, por algum motivo, na verdade, ele desistiu e saiu, então ele evadiu. Se eu digo que é dever do Estado assegurar igualdade de condições para permanência e inclusão, veja aqui, permanência e inclusão, então eu estou dizendo que estamos combatendo a evasão. Se eu falo de repetência, muita gente repete por inúmeros motivos, mas se eu digo que compete ao Estado desenvolver políticas públicas ligadas a garantir a permanência e a inclusão dos alunos, estamos também combatendo a repetência. Inclusão e permanência, combatemos a evasão e a repetência. Igualdade de condições para acesso, combatemos o analfabetismo. E quando eu falo que compete ao Estado garantir condições para sucesso, então estou falando especificamente de qualidade do ensino. Perfeitamente. Estamos mencionando aqui a qualidade do ensino, quando o Estado assegura igualdade de condições para o sucesso. Então as doenças estão aqui no campo esquerdo da sua tabela, os remédios estão aqui no campo direito. Preste bem atenção, veja lá. Então temos aqui as 4 principais políticas públicas para combater os 4 principais problemas ou 4 principais desafios na área de educação. Então vamos entender um pouquinho o disposto no inciso 1º do artigo 4º. Inciso 1º do artigo 4º da Resolução número 4 do ano de 2010, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, antes de aprofundarmos na temática. Diz, como a gente já mostrou anteriormente, que compete ao poder público assegurar igualdade de condições para acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola. É fundamental para você entender o remédio, para você sentir o efeito da medicação, que você entenda como o remédio funciona. Então vamos entender o que é a igualdade. A igualdade de condições oferecida, proposta como solução pelo poder público. Para isso, vamos para uma análise da temática, uma análise de natureza doutrinária. Temos que entender aqui o significado das palavras. Quando falamos, por exemplo, em condições, é primordial que você entenda que falar em igualdade de condições não é a mesma coisa que falar em igualdade de direitos.
Igualdade de condições é uma coisa, igualdade de direitos é outra coisa, são coisas diferentes. Quando eu falo igualdade de condições, eu posso muito bem estar falando ou usando como sinônimo a igualdade de oportunidades. E oportunidade é diferente de direito. Então, entenda, não estamos falando em matéria de educação em igualdade de direitos. Não existe nada mais nefasto que tratar os desiguais de forma igual. Eu tenho aqui, no campo esquerdo da tua tela, 3 crianças. E essas 3 crianças têm um objetivo. Elas querem assistir a um jogo. Está acontecendo aqui um jogo. E elas querem assistir o jogo sobre a cerca, observando sobre a cerca. Eu tenho uma criança de alta estatura, eu tenho uma criança de média estatura e eu tenho aqui uma criança bem pequenininha de baixa estatura. Perceba que todas elas estão em cima de uma única caixa. Isso é uma excelente metáfora para mostrar a você o que acontece quando damos direitos iguais, cada caixa equivale ao direito. Há pessoas que estão em situação desigual, alta estatura, média estatura, baixa estatura. Quando eu dou direitos iguais a pessoas que estão em situação desigual, eu só asseguro a manutenção da desigualdade. O de mais alta estatura nem precisava da caixa para poder assistir o jogo. O de média estatura precisava de uma única caixa para assistir o jogo e o baixinho talvez precisasse de 2. E aí sim todos teriam condições, se eu tivesse feito assim, de assistir a esse jogo sobre a cerca. Mas quando eu dou direitos iguais a pessoas que estão em situação desigual, eu só asseguro a manutenção da desigualdade. Então, voltando ao disposto no inciso, presta bem atenção. Estamos falando em dar às crianças e adolescentes e jovens em geral, em matéria de educação, igualdade de condições e não igualdade de direitos. E como eu disse, igualdade de condições não é a mesma coisa que igualdade de direitos. Mas a igualdade de condições pode ser considerada assim sinônimo de igualdade de oportunidade. O que isso implica? Implica em dar direitos desiguais a pessoas que estão em situação desigual, dar mais direitos àqueles que têm menos, para que todos tenham as mesmas oportunidades. Veja que esse que é de alta estatura, na coluna direita da sua tela, não ganhou caixa nenhuma. Por quê? Porque ele, por si só, já tem as condições de ver o jogo sobre a cerca. O de média ganhou uma única caixa. E o de baixa estatura ganhou 2. Eu dei mais para quem tinha menos, para que todos eles tivessem as mesmas condições, as mesmas oportunidades, a oportunidade de ver o jogo sobre a cerca. Assim é na vida. Assim é na educação, assim é na escola. Temos que dar mais direitos àqueles que têm menos, para que todos tenham as mesmas oportunidades. Se a gente se remete, por exemplo, à sociedade e à relação homem e mulher, vamos colocar o homem e uma mulher numa gangorra. Você já brincou na gangorra? E certamente, quando você ficou brincando na gangorra com seu irmãozinho mais velho ou com seu amiguinho, em determinado momento ele olhou para você e disse: "Tá de castigo". E aí você, professora, por exemplo, ficou lá no alto, indefesa, precisando de ajuda, querendo descer, e não podia porque não tinha peso suficiente para alterar aqui o equilíbrio da balança. Não tinha como alterar o momento da força. E esse menino deixou você lá no alto, pendurada. Essa relação de desequilíbrio, de desigualdade que a gente está aqui brincando com ela, ela ocorre na sociedade. Homens e mulheres sempre viveram em situação de desigualdade em uma sociedade que é considerada patriarcal. Vivemos sim em uma sociedade judaico-cristã, em uma sociedade que é por natureza patriarcal. Por consequência, os homens sempre puderam mais do que as mulheres. Os homens sempre fizeram mais do que as mulheres. Os homens sempre tiveram mais prerrogativas do que as mulheres. Isso é natural em uma sociedade patriarcal. A balança está desequilibrada e favorável aos homens. Em função da cultura patriarcal, em função do papel social do homem e do papel social da mulher, que foi sublevado em relação ao papel social do homem, e em função da estrutura biológica de ambos. Então, em uma sociedade tipicamente patriarcal, por fatores culturais, por fatores sociais e fatores biológicos, os homens sempre tiveram mais prerrogativas do que as mulheres. A própria Constituição brasileira denuncia isso em seu artigo 5º, inciso 1º, ao mencionar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações
perceba, olha o detalhe, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, vírgula, nos termos desta Constituição. Há uma diferença enorme entre dizer homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e em dizer homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então presta muita atenção. Uma coisa é dizer homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ponto final. Outra coisa é dizer homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, vírgula, nos termos desta Constituição. Se eu tiro o vírgula nos termos desta Constituição, pá, homens e mulheres não serão iguais em direitos e obrigações. Não são. Quando eu digo vírgula nos termos da Constituição, a Constituição vai justamente criar um mecanismo de desequilíbrio, dando muito mais direitos às mulheres do que aos homens, para que ambos tenham uma igualdade real, sim, que não será óbvio de direitos, mas sim de oportunidades. Veja, os homens sempre tiveram mais força na balança em função da cultura patriarcal, do papel social e da sua estrutura biológica. Isso desfavoreceu as mulheres. E aí vem a Constituição brasileira e vem a lei, dando às mulheres direitos que os homens não têm, para que um novo ponto de equilíbrio se estabeleça e ambos possam ser iguais. Não nos direitos, porque demos mais direitos justamente às mulheres. Elas têm mais do que os homens na nossa sociedade. Mas igualdade de oportunidades. Se não dermos mais direitos àqueles que estão numa condição menos favorável, no caso em tela as mulheres, jamais teremos uma situação de igualdade de condições. Veja, por exemplo, que a mulher, para proteger sua integridade física, ela goza da proteção de uma lei, a chamada Lei Maria da Penha. Lei igual não existe para o homem. Nós temos a aposentadoria da mulher, que é diferente da do homem. Ela ocorre 5 anos antes. A mulher se aposenta 5 anos antes que os homens. Você, professora, sabe que você precisa de 25 anos de contribuição e o professor 30 para poder se aposentar. Temos a questão da licença gestante da mulher, que por fatores biológicos, óbvio, tem 180 dias de duração, enquanto a licença paternidade tem 5. Não obstante, se estamos falando de igualdade de direitos, a licença paternidade não poderia ser 5 dias. E a licença gestante da mulher, se for mantida em 180, a do homem também seria elevada a 180. Afinal, estamos falando de igualdade de direitos. Se o direito de um tem que ser igual ao do outro, ou do homem passa para 180 dias, ou a licença gestante da mulher cai para 5. Ou ambas vão para o meio termo, 90 dias para cada um. O fato é que as mulheres têm mais direitos que os homens. E é correto, e é natural, e é certo. Porque se não tiver, por vários fatores culturais, sociais e biológicos, as mulheres terão menos oportunidades. Isenção do serviço militar. A mulher também é isenta do serviço militar, enquanto o homem tem o serviço militar para atrasar a vida dele em pelo menos 1 ano. Então as mulheres têm uma série de direitos que os homens não têm, justamente para ter igualdade. Não igualdade de direitos. Não existe coisa mais machista que a mulher possa dizer que o discurso da igualdade de direito. A mulher que fala, queremos igualdade de direitos com os homens, ela está sendo extremamente machista. Ela está repetindo o discurso de um homem, só que ela não tem a menor consciência que está fazendo isso. Porque se a mulher pleiteia igualdade de direitos com os homens, perfeito, igualdade de direitos. Então, ou vai ter Lei Maria da Penha para o homem, ou não tem mais Lei Maria da Penha para a mulher. Você, mulher, que exigiu igualdade de direito com os homens, exigiu igualdade de direito com os homens, prepare-se, porque a partir de agora você vai, para poder se aposentar, trabalhar 5 anos a mais, porque é mais fácil o poder público aumentar o seu tempo de contribuição em 5 anos do que reduzir o do homem em 5 para igualá-lo às mulheres. Você vai trabalhar mais 5 anos. Você, mulher, vai ter igual licença gestante à do homem. Com certeza o poder público não vai elevar a do homem para 180. Também não vai reduzir a sua para 5. Então vai reduzir a tua, digamos, para 90 e aumentar a do homem para 90.
Sua licença gestante ficou extremamente prejudicada, mas afinal você queria igualdade de direito com os homens. Igualdade de direito. O direito que um tem é o direito que o outro tem. Ah, e a propósito, já esquecendo. Você, mulher que completa 18 anos de idade, venha para uma vida de aventuras. Aliste-se num quartel mais próximo da sua casa. Venha para a Marinha, Exército e Aeronáutica, porque a partir de agora você não vai ser mais isenta do serviço militar obrigatório. Então, não existe discurso mais machista que é aquele discurso reproduzido pela mulher, muitas vezes até que se auto-intitula feminista, que é o discurso da igualdade de direitos. Porque se dermos igualdade de direitos entre homens e mulheres, por fatores ainda sociais, por fatores biológicos e fatores culturais, os homens terão maior prerrogativa, melhores condições na sociedade quando comparados às mulheres. Então lembre-se, uma coisa é direito à igualdade, que é isso que você tem que pleitear, você mulher. Direito à igualdade, tá certo. Quando eu falo direito à igualdade, falar direito à igualdade é diferente de falar de igualdade de direitos. As mulheres saem com o discurso errado. Queremos igualdades de direito. Tá errado. Nós queremos o direito à igualdade. Direito à igualdade é diferente de igualdade de direitos. Quando falamos direito à igualdade, estamos falando de igualdade de condições. Queremos ter as mesmas condições que os homens têm para podermos fazer nossas coisas. Para isso, o poder público vai dar para as mulheres mais direitos. Dando a elas mais direitos, a balança se equilibra. Então, igualdade de direitos, jamais. Direito à igualdade, sempre. Esse é o discurso correto. Hammurabi, o que isso tem a ver com a minha prova? Tudo, porque a gente está falando o quê? Em problemas, em desafios da educação brasileira, em analfabetismo, em evasão, em repetência e na qualidade do ensino. E isso mostra que o poder público vai ter que estar fazendo, atuando, injetando mais dinheiro, recurso técnico, recurso humano, para aquelas comunidades que têm menos condições, para que todos tenham as mesmas oportunidades. Eu tenho aqui o aluno que é rico, eu tenho aqui o aluno que é pobre. Estamos ainda falando da igualdade de condições. Qual é a escola que o poder público faz para o rico? Nenhuma. Mas e a escola que o poder público faz? A escola que o poder público faz é para o pobre, não é para o rico. Você não vê o rico estudando na escola do pobre, na escola pública, não. O poder público não faz escola para o rico porque o rico já tem condições de se escolarizar, enquanto o pobre não. O poder público faz escola para o pobre. Sim. Por quê? Porque a gente dá mais a quem tem menos. A gente vai dar mais, olha aqui, ó, para quem tem menos, olha o tamanico, para que todos tenham as mesmas condições, as mesmas oportunidades. Analisa, o que o poder público faz em função daquele que é rico? Em matéria de educação, ele não faz nada, ele não faz escola para o rico. Mas o rico tem que se escolarizar, e o pobre também. Então o poder público vai e faz a escola para o pobre. Mas só fazer a escola para o pobre não é o suficiente, porque isso não assegura que o pobre chegue na escola. Então o que o poder público faz? Enquanto o rico vai de carro, van, transporte escolar que ele pode pagar, ou o papai e a mamãe leva, o pobre vai para a escola porque o poder público dá o transporte, dá a passagem. O pobre ganha o uniforme, o rico não ganha o uniforme do poder público, mas o pobre ganha o uniforme. O rico pode comprar seu uniforme. O rico tem alimentação, tem saúde. O rico vai para a escola e come na cantina da escola, porque ele tem dinheiro, cartão de crédito, às vezes do papai que ele empresta, ou tem o próprio cartão de crédito. E o pobre tem a alimentação que a escola dá, a merenda, ele dá a merenda, tá? O rico pode comprar seu livro, seu caderno, e o pobre nem sempre pode. Então o poder público vai lá e dá os livros, dá o caderno. Veja que eu tenho o rico e o pobre. Quando eu digo rico, não é o absurdamente rico, não. Isso aqui muitas vezes já é o classe média. Classe média, média. É quem pode pagar uma escola privada. Quem pode pagar uma escola privada está aqui nesse conteúdo, aqui, nesse contexto, desculpa, do rico. O que o poder público faz para a educação desse que pode pagar? Nada. E para aquele que não pode? Tudo. Ele dá tudo. Para quê? Para que ambos tenham as mesmas oportunidades. Hammurabi, e então, se a gente for para a escola do pobre, estamos todo mundo lá na escola pública, escola do pobre, escola de quem não pode pagar. Escola de quem não pode pagar.
Ali todo mundo vai ser tratado de forma igual, não vai? Resposta: não também. Embora ali nenhum deles ali possa pagar, eventualmente tem um ou outro que pode pagar, mas opta por estar ali. Ali também serão tratados de forma diferente. Pega um aluno, entre aspas, normal, e pega um aluno portador de deficiência, um aluno deficiente. Portador de deficiência agora está errado. Pega um aluno deficiente, um aluno com deficiência visual, um aluno cadeirante. São dois alunos em condições diferentes na mesma escola. Então o que o poder público vai fazer? Bem, a gente já sabe que para o aluno normal, naquela escola do pobre, aquela escola de quem não pode pagar, o poder público dá transporte, alimentação, material didático, assistência à saúde. Tudo isso que ele dá para o aluno normal, ele vai dar também para o aluno especial, para o aluno deficiente. E além disso, ele vai dar para o aluno deficiente um serviço especializado, se ele precisar. Ele vai dar para o aluno deficiente uma classe de recursos, se ele precisar. E se ele precisar, o poder público ainda vai investir em escola especializada para esse aluno deficiente. Veja que naquela escola onde, teoricamente, todos são iguais, porque ninguém tem dinheiro para pagar uma escola privada, então todos estão aqui numa escola pública, onde todos em tese são iguais, ainda assim as pessoas serão tratadas de forma diferente. Por quê? Porque estão em condições diferentes. Um aluno portador, na verdade um aluno deficiente, ele vai ter mais direitos que um aluno normal. Por que ele vai ter? Para que ele tenha as mesmas condições que os demais. Então, quando abordamos a problemática dos desafios na área da educação, lembrando, eles se resumem a dois: desafios na área do planejamento e desafios na área da execução. Isso em âmbito local, regional e nacional. Se a gente desdobra esses dois, vamos observar que esse desdobramento vai fazer com que os desafios se tornem 4: analfabetismo, evasão, repetência e qualidade do ensino. E a solução, os remédios propostos em primeiro plano, em matéria de política pública em educação, para esses 4 problemas, esses 4 desafios, essas 4 doenças, já estão prescritas nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. A resolução número 4 de 2010, em seu artigo 4º, inciso 1º, onde o poder público tem que proporcionar igualdade de condições para permanência, inclusão, acesso e sucesso na escola. O acesso, a permanência, a inclusão e o sucesso são medidas, são políticas públicas direcionadas à solução dos 4 problemas iniciais. No bloco que se segue, estamos terminando aqui a aula número 1, no bloco que se segue vamos dar continuidade ao nosso estudo e vamos para o plano. O Plano Nacional de Educação, onde teremos a oportunidade de analisar especificamente o seu artigo 2º, desdobrando os temas iniciais, os desafios iniciais: analfabetismo, repetência, evasão e qualidade do ensino, e apresentando alguns dados que são relevantes para fins de prova. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.